que é o modelo de gestão da pesquisa e desenvolvimento e inovação. Ele é próprio para ser aplicado em organizações de qualquer porte, setor e ramo de atividade. Eu sou também o moderador deste webinar, né? Esse webinar faz parte do que nós chamamos de encontros mensais do MGPDI, né? E o webinar de hoje é o 7º que nós realizamos no ano de 2023. Né? É o 7º. Nós começamos esses webinars em 2021, realizamos 11. No ano de 2022, realizamos mais 11. E neste ano de 2023 já estamos no 7º. Né? Vamos aí até o fim do ano. Todos esses webinars realizados, eles são gravados em vídeo e ficam à disposição, são disponíveis para quem quiser, né? Tanto no YouTube da SoftSul, que é a detentora do MGPDI, quanto no website do MGPDI, né, que vai ser colocado aí na tela depois. Então, estão todos lá, e o que é um ativo bastante considerável que a gente vem construindo aí ao longo do tempo. Seja para interessados, seja para quem está implementando o MGPDI, para quem está sendo avaliado, para instrutores, para avaliadores, né? É muito interessante consultar esse site. Hoje, o título do nosso webinar é Práticas ESG, é uma sigla em inglês, como indutoras da inovação. Práticas ESG como indutoras da inovação. E nós vamos ter dois debatedores, dois apresentadores. Um deles é o Mariano Macedo, né? O Mariano é um doutor em economia, ele é Senior Advisor do MGPDI e ele é consultor do CGE, né? E professor da Universidade Federal do Paraná. Ele é um dos debatedores. O Mariano vai apresentar os conceitos, os princípios gerais das práticas ESG. O segundo debatedor, apresentador, é o Antonioni, José Antônio Antonioni. O Antonioni é o diretor-presidente da SoftSul, que é a proprietária do MGPDI. Né? Antonioni é engenheiro, né? E tem uma especialização nos Estados Unidos em marketing de software. A dinâmica do nosso webinar é, assim que eu terminar de falar, eu sou rápido nessa introdução, eu passo a palavra para o Mariano Macedo. Ele vai fazer a apresentação dele em até 20 minutos. Quando ele terminar, eu passo a palavra para o Antonioni, que vai fazer a apresentação dele em mais 20 minutos. Temos 40 minutos. Mais esse tempo que os meus... Aí devolve para mim, nós entramos numa sessão de perguntas e respostas, né, antes da conclusão. Quem tiver perguntas nosso público, dos participantes, vai registrando essas perguntas aí no chat, que na hora da sessão de perguntas e respostas, eu transmito essas perguntas aos dois apresentadores debatedores. Né? Por favor.
E, encerrada a sessão de perguntas e respostas, eu entro na parte de uma conclusão breve. Eu também, somando os meus tempos de agora, das perguntas e respostas e da conclusão, eu também totalizo 20 minutos. Esses nossos webinars, eles são webinars de 60 minutos. Nós costumamos respeitar esse tempo. Né? Nós costumamos respeitar esse tempo. Uma vez entendido isso aí, eu repito, quem tiver pergunta vai formulando, colocando, registrando essa pergunta aí no chat, que eu estou acompanhando o chat. E na hora das perguntas e respostas, eu apresento. Todas os... era isso aí que eu tinha que falar na introdução, que eu tinha que fazer. Eu vou passar a palavra imediatamente para o Mariano Macedo. Né? Bom, boa tarde a todos, colegas, aí, o Quival, Antonioni, o Vitor, demais participantes desse seminário. O Quival já falou, eu sou economista, e vocês vão ver que eu tenho uma linha de pesquisa que é sobre políticas de inovação pelo lado da demanda. Por exemplo, atuo hoje na pós-graduação de Planejamento Urbano da Universidade Federal do Paraná. Lá, uma das linhas de pesquisa é política de inovação pelo lado da demanda e planejamento urbano. Olha, eu atuo também no Centro Gestor de Estudos Estratégicos, lá em Brasília. Estou muito envolvido em atividades relativas à elaboração de indicadores de monitoramento e avaliação da estratégia brasileira de transformação digital, onde também eu acabo colocando questões relativas à política de inovação pelo lado da demanda e a estratégia brasileira de transformação digital. E vocês vão ver que aqui eu vou tentar juntar essa ponta, política de inovação pelo lado da demanda, e práticas de ESG. Eu vou colocar a apresentação aqui na tela e deixa eu colocar aqui, vai rapidinho. Tá tudo certo. Tá tudo certo aí, Vitor? Só tu desligou a tua câmera. Eu desliguei minha câmera? Isso. Ele já desligou sozinha. Ah, sim. Então tá bom, mas é fácil. É fácil. E agora tá tudo ok? Agora tá perfeito. Então eu vou retomar esse tema de práticas ESG como indutoras de inovação nas organizações, os mais diversos tipos de organizações, pode ser empresas, pode ser instituições do setor público, pode ser organizações não lucrativas, organizações da sociedade civil, em geral. Né? E o objetivo da minha apresentação vai ser indicar um marco analítico de referência sobre o tema, juntando essas duas pontas. Uma de linhas de pesquisa que eu atuo, que é política de inovação pelo lado da demanda, e práticas de ESG. E a gente observa que, tradicionalmente, né, aqui no Brasil, as políticas de inovação têm sido associadas a instrumentos do lado da oferta, sem um determinado foco específico, voltado para o aumento de competências na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas organizações, a exemplo dos seguintes. Olha, linhas de financiamento em condições favoráveis, se é um determinado foco específico, esse é FINEP, é BNDES, aqui, né? Nos estados tem as fundações de amparo à pesquisa, etc. Outro instrumento, também dessas instituições, é o de subvenção econômica. Vários também são os incentivos fiscais que são concedidos pelo governo federal, governos estaduais, inclusive governos municipais, né? Visando aí a pesquisa, desenvolvimento e inovação. E, além disso, essas políticas de inovação pelo lado da oferta favorecem, né, a oferta de infraestrutura especializada a partir aí de laboratórios, dentre os mais diversos tipos. Mas o que a gente vem observando, e
de algum tempo, mas não um tempo muito longo, é que tem crescido a adoção no Brasil e no exterior do que a gente chama políticas de inovação pelo lado da demanda, né? Esse diagrama vai me permitir ilustrar, né, o que são essas políticas de inovação pelo lado da demanda. No enfoque com base na demanda, o foco, né, vamos dizer, da política é no final, e não no início da cadeia da inovação. Este diagrama está mostrando, olha, políticas de inovação pelo lado da oferta e da demanda. O lado da oferta, eu vou lá, de forma genérica, fomento P&D, pressupondo que isso vai induzir a geração de inovação, vai para o mercado, etc, etc. Então, né, a cadeia da inovação é do fomento a P&D à colocação da inovação no mercado. E tem o lado da demanda. O lado da demanda, né, das políticas de inovação, o foco é no final da cadeia, ou seja, especifica essa demanda, seja de governo, seja de órgãos de fomento, seja de empresa, seja da sociedade em geral. Por exemplo, indução de práticas de ESG, pode ser uma demanda, como eu vou mostrar para vocês. E a partir dessa demanda é que, né, vai lá, fomenta as atividades de P&D, especificamente vinculadas a essa demanda, gera inovações para responder essa demanda, mercado, etc. Então, vocês podem ouvir que no enfoque com base na demanda, o lado da demanda, né, o foco é no final, né, na especificação da demanda, e não no início da cadeia de inovação, como é o foco das políticas pelo lado da oferta, que parte lá de instrumentos de incentivo, fomenta a inovação, fomenta P&D, pressupondo que vai dar inovação, etc. Então, nessas políticas de inovação pelo lado da demanda, é a especificação da demanda que direciona a geração e difusão de inovações, com os seguintes objetivos. Isso aqui vem lá da OCDE, é um relatório que discute muito esse tipo de políticas em 2011. Que objetivos são esses vinculados a esse tipo de políticas, né, de inovação pelo lado da demanda, ou, né, vinculados aí que procuram, né, responder a demanda que se coloca objetivamente para induzir a geração e difusão de inovações. Objetivos: induzir inovações visando alvos estratégicos de políticas públicas. A demanda, olha, que alvos estratégicos de políticas públicas podem ser esses? Olha, soluções de mobilidade urbana, soluções de mitigação de emissão de gás de carbono, gestão de resíduos sólidos, eficiência energética, né, práticas ESG, e dentre outras alternativas. Então, a especificação da demanda visando aos estratégicos de políticas públicas é que vai mover a cadeia de inovação. Outro objetivo desse tipo de política é atender a demanda por conhecimentos e tecnologias necessários para lidar com questões sociais, por exemplo, envelhecimento da população, e desafios globais, por exemplo, mudanças climáticas, que dificilmente serão resolvidos exclusivamente pelo mercado. Olha, tem que ter algum outro tipo de solução. E um terceiro objetivo que se coloca para esse tipo de políticas de inovação pelo lado da demanda é promover o desenvolvimento de negócios inovadores, né, em determinada região. Aqui no Brasil, um desses negócios altamente inovadores foi, olha, nós vamos, né, tocar o pró-álcool, né, demandando o quê? Uma alternativa de combustível que não seja derivado de fonte fóssil. Olha, o probiodiesel, da mesma forma. E aqui em Curitiba a gente tem um exemplo desse tipo, que também foi demandado, vamos dizer assim, um tipo de ônibus muito especial, com características muito específicas em termos do que existia na época, diferente do que existia na época, para se mover no sistema trinário dos eixos viários de Curitiba, que foi o ônibus expresso BRT. Isso foi demandado pelo IPUC, né? Isso moveu a indústria automotiva para responder às demandas de criação de um ônibus, o BRT, com características específicas para transitar com a capacidade, né, de carga relativamente elevada no sistema trinário aqui de Curitiba.
Eu diria que as práticas de ESG, elas se enquadram, né, nos objetivos de induzir inovações visando alvos estratégicos de políticas públicas, ESG, demandas por conhecimentos e tecnologias, ESG, que dificilmente são resolvidas exclusivamente pelo mercado, né? Então, esses dois primeiros objetivos a gente pode falar que, né, referenciam, né, práticas de ESG no que se refere a políticas de inovação pelo lado da demanda. Que tipo de instrumento esse tipo de política, em geral, adota? Eu vou nominar aqui dois tipos de políticas. Ações voltadas para a indução à difusão de inovações a partir né, da demanda, né, que é colocada. Que instrumentos tem relativos a este tipo? Compras governamentais, condicionadas a requisitos de pesquisa e desenvolvimento e inovação, ou requisitos de ESG também, compras governamentais podem ser condicionadas por esse tipo de requisito. Encomendas tecnológicas, né, que podem ser feitas pelo setor público para resolver uma solução tecnológica específica que atenda a certos objetivos estratégicos de políticas públicas. Linhas de financiamento de instituições de fomento, FINEP, BNDES, outras vinculadas a demandas específicas de PDI, ou, né, as soluções de ESG, como eu vou falar a seguir. E um outro tipo de instrumento se refere à definição de novos requisitos ou especificação para produtos, serviços e processos por meio de normalização ou regulação. Aí a gente tem exemplos antigos, né? Especificação de eficiência energética relativa ao selo Procel, tem muitas políticas públicas voltadas para a construção sustentável, que normatizam o que é construção sustentável, de forma a receber incentivos, olha, das prefeituras, que se refere a IPTU, essas coisas. E a gente pode também dar como exemplo, né, de definição de novos requisitos de especificação para produtos, serviços, processos, as práticas de ESG, né, como um instrumento desse tipo de políticas de inovação pelo lado da demanda. Eu fui lá na BNT pegar o conceito de normalização. Se refere à atividade que estabelece, em relação a problemas existentes ou potenciais, prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva com vistas à obtenção de um grau ótimo de ordem em um dado contexto. Dessa forma, eu acho que a ESG pode se constituir uma espécie de normalização. Inclusive, a BNT divulgou em 2022 a norma BNT PR Prática Recomendada 2030, que se refere especificamente, né, à ESG, e nessa norma estão lá os conceitos, as diretrizes, modelos de avaliação e direcionamento para organizações se adequarem a esse tipo de norma. Essa norma foi publicada recentemente, em 2022, dezembro, e mais recentemente ainda ela foi cancelada. Eu não saberia, né, nesse momento, dizer as razões. Não encontrei nada que me permitisse, né, colocar as razões do cancelamento dessa norma. Então, havia. Bom, que tipos de inovações as práticas de ESG podem induzir? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas você tem uma série de práticas relativas ao meio ambiente, né? Tem uma série de práticas relativas à responsabilidade social, né? Uma série de práticas relativas à governança. Isso aqui não é exaustivo, são exemplos que eu tirei de um artigo lá da revista da McKinsey, que eu estou indicando para vocês, que é um artigo muito interessante, né? A gente discute, né, que tipos de inovação são essas e como práticas de ESG pode induzi-las. Bom, fica também a questão, olha, né? ESG, olha, pode ser objeto de políticas de inovação pelo lado da demanda, olha, pode induzir, né, como eu mencionei para vocês, né, vários tipos de inovação, né? Mas quem demanda ESG? Aí eu fui, olha, quem está demandando? Estou citando aqui, indicando a referência bibliográfica, por exemplo, já em 2005, veja só, o relatório da ONU, né, esse relatório que eu estou indicando aí, Global Impact Compact, né, nesse relatório já se argumenta que a incorporação de ESG nos mercados de capitais
tende a levar a melhores resultados sociais. Então, já em 2005, olha, a ONU estava colocando, né, ou especificando que a demanda, né, de ESG poderia induzir aí a melhores resultados sociais. Quem quiser ir atrás desse relatório, tá aí, ele tem conta disponível nesse sítio que eu estou indicando. Olha, quem demanda ESG? Eu fui lá atrás também, a OCDE, né? E disse explicitamente, num dos seus estudos, que se refere aí, olha, como é que nós vamos navegar nessas transições, né, de ciência, tecnologia, inovação em tempos, né, de disrupção, né? A OCDE está lá nesse relatório que eu estou indicando, especificando que essas recentes mudanças de governança cooperativa, surgimento de critérios ambientais, sociais de governança, né, bem como sinais financeiros ou fiscais, ajudaram a estimular o interesse dos investidores privados, né, no financiamento de investimentos de longo prazo referenciados por tais critérios. É um tipo de uma instituição, a OCDE, que, olha, falando aí em ESG como indutor de práticas de inovação. Logicamente, quem demanda ESG são os stakeholders, né, das organizações, né, que desempenham um papel central nos programas aí, dessa natureza. Investidores, funcionários, fornecedores, clientes, comunidades, governos, qualquer pessoa que possa ser afetada pelos negócios ou área de atuação, pelos negócios das organizações. Tem um artigo muito interessante aí que eu estou indicando, que é um guia prático, né, de governança corporativa referente à gestão, né, de performance referente, né, a ESG. Aqui, olha, quem demanda ESG? O BNDES tem hoje uma linha de crédito ASG, que é a sigla em português de ESG. Né? Essa linha de crédito do BNDES foi criada em 2021, bem recente. É apoio direto por meio do que se chama crédito ASG, ambiental, social e governamental, para planos de negócios empresariais com incentivo ao desenvolvimento sustentável. Quer dizer, o BNDES está financiando, está colocando grana nas organizações, mas falando, olha, em condições mais favoráveis, eu vou colocar uma grana que está demandando o quê? O BNDES está demandando o quê? Práticas de ESG nas organizações. Informações sobre essa linha de crédito do BNDES encontra-se nesse site. Inclusive, lá tem um vídeo muito interessante comentando a primeira operação do BNDES, né, nessa linha de crédito ESG. Foi uma operação de 100 milhões de reais, né, voltada para a redução de emissões na produção de silício metálico, de uma empresa chamada Liasa, que é líder nacional na produção desse tipo de metal, que se localiza em Pirapora, Minas Gerais. O vídeo é muito bacana. Né? Quem está demandando ESG? Recentemente, em 2023, o SESI, né, apresentou a chamada SESI ESG Paraná. Né? E o subtítulo o título da chamada é Disseminando Práticas ESG na Indústria Paranaense. E o edital, você abre lá o edital da chamada e está lá, essa chamada visa desmistificar o tema ESG entre as indústrias paranaenses. Olha, até que não é pouca grana. Na fase de projetos de inovação, a aporte de recursos varia de 100 a 300 mil reais, com contrapartidas de 10% a 30%, dependendo do porte da empresa. E o SESI vai alocar, em 2023, cerca de 5,2 milhões de reais, em 2024, 8,8 milhões de reais em empresas aqui do Paraná que se adequam, venham se adequar a essa demanda, né, que o SESI está fazendo de difusão de práticas ESG nas indústrias paranaenses. Né? E, logicamente, são práticas que vão induzir algum tipo de inovação de produto, processo, né, nas empresas que venham, né, a se enquadrar ou a se interessar, né, por essa chamada. Até o PPT, que apresenta essa chamada,
ele é explícito, né? Quem demanda ESG? ESG e mercado, né? ESG, mercado demanda. São os clientes, são os fornecedores e parceiros, é a sociedade global, é a ONU, a OCDE, são os investidores, instituições financeiras, olha, o BNDES, tal, né? São bancos, instituições de crédito. Esse é um slide da apresentação do PPT, pela qual o SESI vem difundindo essa chamada aí em diversos eventos que vêm sendo realizados aqui no Paraná. Bom, a título de conclusão, né, eu vou me remeter lá a um artigo desse Scatingna, né, e companheiros, né, de 2021, e ele diz o seguinte: para que os mercados de ESG apoiem a transição para uma economia mais sustentável e mais justa, não basta que os investidores respondam a sinais ambientais e sociais. Outro pré-requisito é que esses sinais forneçam informações precisas sobre ESG, sobre as práticas de ESG adotadas pelas organizações. A questão de saber se os mercados de ESG em expansão estão assentados em bases sólidas, essa questão, né, permanece aberta, principalmente devido às crescentes preocupações com, né, uma atribuição enganosa, ou atribuições enganosas da designação ESG. A gente sabe que isso ocorre, não vou aqui enfatizar a frequência, mas, olha, muitas vezes, mesmo que quando a frequência é pequena, isso pode afetar, né, aquelas práticas que não são enganosas, que tenham ali no rumo certo de ESG. Uma das razões que alimentam essas preocupações é a ausência de taxonomias universais e normas padronizadas e obrigatórias. Lembra? O ESG pode ser uma norma, que induza, olha, certas inovações de produto e processo das empresas, ESG, e normas que sejam padronizadas e obrigatórias ou de adesão voluntária, mas, com alguma chancela de certificação. Ele falou, olha, um dos problemas que tem ainda tumultuado essa questão são que as classificações ESG são fornecidas por um pequeno grupo de agências que, muitas vezes, elas mesmo não conseguem, não tem uma convergência sobre como interpretar as atribuições de ESG por parte das organizações. Critérios diferenciados entre as agências que, em geral, atuam na área. E aí a conclusão principal é a seguinte: como instrumento de política de inovação pelo lado da demanda, qualquer designação de ESG precisa se basear em uma taxonomia confiável. E veja só, o conceito emergente lá do G20, recente, 2021, que eu indico aí a referência a seguir, o conceito emergente do G20 é que, em um sistema de classificação eficaz, os ativos ESG serão aqueles cujos benefícios ambientais e sociais são explícitos e consistentes, com metas de sustentabilidade mais amplas. E esse documento do G20 cita, olha, conforme estabelecidas no Acordo de Paris, que é referente às mudanças climáticas, lá em 2015, ou conforme os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que também foram Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que mais ou menos na mesma época também foram definidos pela Organização das Nações Unidas. Então, a conclusão: de forma que práticas de ESG se efetivem como indutoras de inovação e com credibilidade, é importante padronizar as taxonomias de ESG e torná-las comparáveis entre os países. E aí sim, como uma norma padronizada, pode ser um instrumento de maior reconhecimento pela sociedade, pelo mercado, no que se refere a meios de indução de inovações aí, relativas a essa área. Eu disse para vocês que eu
Minha linha de pesquisa é política de inovação pelo lado da demanda. E o IPEA, em 2017, publicou um livro, né, sobre política de inovação pelo lado da demanda no Brasil. Eu escrevi o capítulo 2 desse livro, chama Fundamento das Políticas de Inovação pelo lado da demanda no Brasil. E os capítulos seguintes vão, né, apresentando, analisando cases, né, de como cases bem-sucedidos de políticas de inovação pelo lado da demanda no Brasil. É um livro muito interessante. Está aí a referência no site do IPEA. E também esse livro, como forma de divulgá-lo, foi feito um teaser, um vídeo, né, cuja indicação eu também coloco para vocês. Né, depois, se vocês tiverem interesse, né, acessem o livro. E aí esse teaser, eu acho que, né, ainda, apesar de ter sido publicado em 2017, no que se refere a essa temática, política de inovação pelo lado da demanda no Brasil, ele é relativamente recente e ainda é uma referência para quem atua na área. Bom, e por isso eu fecho. Minha linha de pesquisa ser política de inovação pelo lado da demanda. Eu tentei fazer a ponte dessas, né, de prática da ESG com esse tipo de política e apresentar essa ideia, né, para ser discutida no dia de hoje, possivelmente, né, melhor explorada, né, nos próximos encontros que a gente venha a realizar. Muito obrigado e me coloco à disposição de vocês. Obrigado, Mariano. Eu vou passar imediatamente para o Antonioni. Para a tua informação, Mariano, você gastou 25 minutos. Oi. Foi. Antonioni, por favor. Bom. O microfone está desligado, Antônio. Obrigado, Vitor. Boa tarde a todos. Agradeço pela presença e pelo interesse de participar desse encontro MGPDI de hoje, né, com esse tema relacionado aí à importância, né, do ESG para a geração da inovação. Né, as informações que o Mariano trouxe na fala dele, de alguma forma, vocês, ao longo da minha apresentação aqui, vocês também vão encontrar uma sinergia muito grande, né? Sobre o conteúdo aqui da minha apresentação com o que ele está apresentando. Eu vou agora fazer aqui compartilhamento de tela. Mariano, acho que tu ainda está compartilhando a tua tela. Aí. Estão vendo aí? Sim. Sim? Bom, então, Kival já me apresentou no início, né? Eu sou José Antônio Antonioni, né? Antonioni, como todos me conhecem, no meio profissional. E o nosso tema de hoje, então, é práticas ESG como indutoras da inovação. E, de alguma forma, então, eu estou trazendo isso para o contexto do MGPDI, né? O MGPDI é o nosso modelo de gestão da pesquisa, desenvolvimento e inovação. Eu tenho também trabalhado nessa questão de melhoria de processos já há diversos anos, né? Acompanhando aí também o trabalho do Kival em melhorias de processo para a área de software. E quando lá em meados de 2008 se começou a falar em inovação, eu comecei a me interessar pelo tema tanto da gestão da PDI, né, gestão da inovação mais ampla, contemplando a pesquisa e desenvolvimento, né, como também a questão da governança, né? Vamos passar aqui. Então, vou tentar hoje aqui fazer para vocês, né, trazer aqui uma visão sobre o alinhamento de práticas ESG aos processos habilitadores da inovação que fazem parte do modelo MGPDI, né? E como que isso pode colaborar e contribuir para a inovação, geração da inovação sustentável. Bom, o MGPDI, como eu falei, é um modelo, né?
ele aborda a questão da gestão e governança da PDI nas organizações, e basicamente ele é um modelo de referência, né, para implementação e avaliação desses processos gerenciáveis, né, que culminam na implementação também de uma cultura organizacional para a geração da inovação em empresas de todos os portes e segmentos econômicos, como o Kival já anunciou na abertura que ele fez, né? Ele tem sido constantemente atualizado, né, por uma equipe técnica que reúne colaboradores da academia e do mercado, né? Então, a gente tem aqui no MGPDI a integração desses dois mundos, né? A integração do mundo teórico com a prática, né? Resultando, então, num modelo maduro, aplicável e de resultados eficazes em todas as organizações que adotam esse modelo como estratégia, então, de gestão e governança da pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ele é baseado, esse modelo, em um amplo referencial teórico, né? Ele tem também ele segue um arcabouço também de normas internacionais, iniciando pela ENOR-UNI 166.001 e a 166.002, a ENOR é uma norma espanhola, europeia, né, que embasou muito a construção do modelo, e isso vem sendo atualizado, vem evoluindo ao longo do tempo, incluindo também todos o que preconiza, né, a ISO 56002, que é a ISO de gestão da inovação. Então, o modelo está plenamente alinhado, né, com a ISO 56002. Ele é constituído, então, de 11 processos habilitadores da inovação, e esses processos, eles são implementados em 3 perfis de maturidade organizacional, né? Então, quanto mais elevado o perfil da maturidade organizacional, mais atributos de processo são instituídos para cada um desses 11 processos, e também existe um avanço, aí, uma escalabilidade na implementação desses processos, de acordo, então, com o perfil de maturidade organizacional, né? Então, o perfil 1 é um perfil de entrada, né? Depois temos o perfil intermediário 2 e o perfil mais elevado, que é o perfil 3. Eu não vou entrar aqui em detalhes em razão do tempo, né? Então, basicamente, nós temos aqui essa figura clássica, né? Eu tenho apresentado ela praticamente em todas as apresentações, sempre que eu falo do MGPDI, mas ela é importante para trazer essa visão, né, mais concreta de como que o MGPDI enxerga, né? Qual é a perspectiva desse fluxo de geração das inovações dentro das organizações, né? E como disse o Mariano, que me antecedeu, né? Organização não são apenas empresas, né? Pode ser uma igreja, pode ser um clube, pode ser uma organização social, uma associação, enfim. Por isso chamamos de organizações, né? Porque a inovação, ela é transversal, né? E todos os tipos de organizações, elas realmente precisam inovar, precisam se repaginar constantemente. E como que isso acontece, né? Basicamente, nós temos a origem da inovação, ou ela vem de uma demanda de mercado, olhando aqui por cima, né? Seja pela concorrência, seja pelo lado do consumidor, enfim, que traz novas necessidades, ou então pelo estado da arte, né, tecnológica, né, novas tecnologias que me permitem maior eficiência ou formas mais eficazes de entregar um produto ou um serviço. De qualquer forma, nós temos aqui um processo de geração de ideias, né, de ideação, vamos dizer assim,
que pode ser lá cada empresa vai ter, cada organização vai ter a sua sistemática, né? Sei lá, é um design thinking, é um brainstorming, não importa. Aqui também existe uma análise, uma gestão de risco e oportunidades dessas ideias. As ideias, então, elas evoluem, passam por um momento de pesquisa, né, que pode ser pesquisa aplicada ou pesquisa básica. Aqui podemos ter uma inovação fechada, ou seja, aquela organizada apenas com os recursos da própria organização, ou então uma inovação aberta, né? Envolvendo aí a colaboração com universidades ou com outras empresas. Em seguida, passamos para o desenvolvimento, que vai chegar num MVP, vai chegar num protótipo, em seguida entra, então, numa produção de um lote piloto, né, de uma produção experimental, e aí, então, esse produto ou serviço, ele entra, digamos, na fase de comercialização e chega ao mercado quando, então, transformado realmente em recursos, né, em dinheiro, em notas fiscais, a gente pode dizer que a inovação concluiu o seu ciclo aqui de chegada ao mercado, né? Então, basicamente, é assim que o MGPDI enxerga. Os 11 processos são esses em vermelho, são 5 processos aqui que estão diretamente vinculados digamos, ao fluxo, né, de geração da inovação, e são 6 processos de suporte. Tá? Então, nós temos gestão de ideias, gestão da pesquisa, gestão de projetos, gestão de portfólio de projetos de inovação, gestão da inovação, muito focalizada na cultura também, gestão da colaboração, gestão da governança da inovação, gestão de indicadores de inovação, gestão de riscos e oportunidades, gestão do conhecimento e gestão da propriedade intelectual. Tá? Então, basicamente, né, o que é? O MGPDI, ele traz essa abordagem, desculpe, ele traz essa abordagem, então, abrangente para auxiliar as organizações, né, de diferentes portes e setores na implementação e avaliação, então, dessas práticas eficazes de governança e gestão da inovação. Desculpem. Então, é um modelo que acaba se tornando, né, um aliado, né, essencial para as organizações inovadoras na adoção de boas práticas ESG. Tá? Por quê? Porque ele não é um processo, ele não é um modelo ele não é prescritivo, né? Ele é orientativo, né? Então, se a empresa, dentro dos seus processos, ela considerar as melhores práticas de ESG, então, nós vamos resultar, né, numa política corporativa onde toda a geração da inovação está associada também ao tema da sustentabilidade e do ESG. Tá? Desculpem aqui que o meu computador ele tem a tela touch e eu acabei batendo 2 vezes aqui na tela. Tá? Vamos lá. Então, vamos entrar um pouco. Isso aqui o Mariano também apresentou, né, de alguma forma, essa estrutura aqui do ESG, né? Ou seja, são basicamente 3 pilares, né? O pilar da governança, o pilar social e o pilar ambiental. Eu gosto de apresentar nesta ordem, tá? O que seria, né, no caso, o pilar da governança? Nós estamos falando especificamente de uma estrutura de tomada de decisões, controle e prestação de contas da organização. É compliance, é transparência, é ética nos negócios,
tratamento com equidade dos acionistas, a prevenção de conflitos, né? Você ter um trabalho de um conselho de administração eficiente, eficaz, sistemas, né, para evitar corrupção, fraudes, mau uso de recursos. Basicamente, governança é isso. E a gente pode aplicar todos esses conceitos à questão aqui da inovação. A coluna social, ela abrange as relações e interações entre a empresa e a sociedade em geral, né? Então, nós estamos falando da responsabilidade social corporativa de uma forma mais ampla, tanto para dentro da organização quanto para fora, né? Então, nós falamos de direitos humanos, de relações de trabalho justas, diversidade e inclusão, né? Isso é uma decisão da empresa, trabalhar com esses conceitos, buscar o bem-estar dos funcionários, a segurança no local de trabalho, né? E, do ponto de vista externo, né, um compromisso com as comunidades locais, onde a organização está inserida, toda a organização ela está inserida em meio a uma comunidade, né? Então, ela tem que trazer benefícios para essa comunidade onde ela está atuando, né? E apoio ao desenvolvimento social de uma forma mais ampla. A questão ambiental, a coluna, o pilar ambiental aqui, né, significa minimizar o impacto negativo das atividades empresariais no meio ambiente, né? Então, nós estamos falando aqui de gestão eficiente de recursos naturais, redução de emissão de gases, conservação da biodiversidade, uso de energias renováveis, ações para combater a poluição. Ou seja, não adianta a gente falar que uma empresa é inovadora se ela não tem uma responsabilidade social, se o resultado da inovação que ela produz está agredindo o meio ambiente, né? Se está fazendo um uso ineficiente de energia, né? Então, basicamente, são esses conceitos que durante a implementação dos processos do MGPDI, eu vou mostrar daqui a pouco, né, no próximo slide, como que isso é tratado. Mas uma consideração que eu trago aqui, né, com relação é o seguinte, né, a importância crescente das práticas ESG no contexto empresarial é algo que já foi apontado pelo Mariano ali na apresentação dele, né? Eu estou realçando aqui um dos pontos que ele trouxe, né? Isso está sendo cada vez mais demandado, né? Pelo mercado, né? E as empresas precisam também se instrumentalizar com indicadores e monitoramento, métricas voltadas a esse tema da sustentabilidade, né? E quem não estiver preparado será realmente penalizado pelo mercado. Bom, então esses conceitos aqui de ESG, né? Eles fortalecem também o conceito da organização inovadora, né? Porque a empresa que se preocupa em inovar, a organização que se preocupa em inovar, observando, né, os critérios de ESG, ela demonstra o reconhecimento pela importância da sustentabilidade ambiental, o respeito aos aspectos sociais e a adoção, então, dessas boas práticas de governança corporativa, né? E associando isso de alguma maneira já ao slide anterior, quando eu apresentei ali o fluxo dos 11 processos do MGPDI, né? Então, o que eu quero salientar é que a ênfase dada ao ESG, quando você implementa aqueles 11 processos, né, leva, então, propicia que as organizações que adotam esse modelo, elas passem a atuar com ética, com gestão transparente, com inovação sustentável, resultando, então, em
produtos inovadores e socialmente também responsáveis, né? Então, basicamente, vamos lá. Então, aqui eu estou trazendo a questão, né, de como o MGPDI fortalece as organizações inovadoras, incluindo o ESG como uma orientação para todas as empresas que estão implementando o modelo, né? Então, basicamente, aqui nós temos os 3 eixos do ESG, né? Eu coloco aqui o eixo da governança, aqui o eixo social no meio, né? E o eixo do ambiente, aqui são essas 3 fatias dessa meia pizza aqui, tá? E eu trago aqui, na verdade, dos 11 processos, não daria tempo aqui para falar, já está esgotando meu tempo, vou acelerar, né? Mas não daria tempo para falar de todos, né? Mas eu trago aqui que os resultados esperados do MGPDI induzem, então, a adoção dessas práticas ESG, né? Então, eu estou trazendo o processo de governança, ele tem 8 resultados esperados, tá? Eu vou apresentar 2 aqui. O processo e ele está relacionado diretamente com o tema da governança, por óbvio, né? O processo de gestão da colaboração, ele tem 5 resultados esperados e ele está bastante vinculado aqui ao eixo social do ESG. Por fim, o eixo ambiental, eu estou trazendo aqui 3 processos: o gestão de ideias, o gestão de riscos e oportunidades, o gestão de indicadores. Cada um deles tem 6 resultados esperados. Eu vou apresentar alguns aqui, tá? Primeiro, começando aqui pelo lado da governança, né? Um dos resultados esperados é o GOV1, tá? Ele estabelece que diretrizes estratégicas e políticas para a governança da inovação são implementadas na empresa. Então, essas políticas e estratégias, elas podem cancelar o meu tempo aqui que terminou. Elas podem, então, inserir essas práticas de ESG, né? Ou seja, ao incluir esses princípios de ESG nas diretrizes e políticas, né, o que acontece? A organização, ela estabelece a criação de valor inovador, né? Isso está ligado diretamente aqui com a geração de impactos positivos, né, nas áreas aí do ambiente social e etc., né? Reforçando, então, essa mensagem de que os princípios não são apenas uma consideração secundária da empresa, mas sim algo intrínseco, tá, da identidade e missão da empresa. O resultado esperado do GOV2, ele estabelece que uma sistemática para planejamento e acompanhamento das atividades de gestão da PDI foi implementada, né? Ou seja, isso você pode adotar, dentro dessa sistemática, estabelecer que os pilares, os conceitos do ESG, né, eles são esses pilares essenciais para impulsionar a inovação em todas as atividades inovadoras que a organização venha a promover, seja de processo, seja de produto, de serviço, enfim. Aqui, dentro do processo de gestão da colaboração, buscando aqui o resultado QO1, né, ele diz que a empresa, então, ela passa a adotar um estímulo a interações, criando oportunidades para a troca de experiências, conhecimentos e aprendizado colaborativo. Ora, fazendo isso, né, estabelecendo relacionamentos internos e externos, e considerando, então, a questão da qualidade de vida no trabalho, a questão
do respeito aí ao social, né, a questão da diversidade, a questão da inclusão e tudo aquilo que eu já havia colocado, né, deve estar aqui considerado, então, dentro dessas políticas e práticas da empresa. Aqui o resultado IDEA6, ele diz especificamente que ideias são analisadas em relação à sustentabilidade econômica, ambiental e social. Então, isso, na verdade, é uma forma direta, né, de demonstrar que a inovação ela tem que se apoiar em práticas ESG para que ela seja viabilizada dentro de uma empresa que segue essa estratégia, né? Então, todas as ideias analisadas, elas precisam ser verificadas, então, quanto a aderência a essas práticas, né, e a eventuais ajustes que se façam necessários. O resultado RIS1, ele diz que riscos e oportunidades decorrentes da PDI são identificados, incluindo riscos associados às questões ESG, né? Então, aqui, basicamente, a gente trata a questão da mitigação de riscos ambientais, de riscos, enfim, né? De evitar a geração da inovação que possa, de alguma forma, ferir, né, essa questão, principalmente aí da sustentabilidade. O risco 2 também, né, o resultado RIS2 também, ele está bastante relacionado a isso, né? Ele verifica a exposição de riscos da PDI, ele estabelece que a exposição de risco seja determinada, né? E com isso, então, se estabelece também que a probabilidade e o impacto, né, de ocorrência desses riscos gerados pela pesquisa, desenvolvimento e inovação possam ser determinados considerando, então, esses critérios relacionados aos eixos do ESG. Tá? Por fim, acelerando um pouco aqui até pelo tempo, né, eu trago aqui o indicador 1, que estabelece um conjunto de indicadores da gestão da PDI, incluindo indicadores ESG, né? No slide anterior, eu comentei que as empresas precisam estabelecer esses indicadores para monitorar e mostrar que realmente a inovação sustentável ela é parte intrínseca da organização, né? Então, esses indicadores eles são fundamentais para garantir, né, essa implementação efetiva das práticas ESG, né, permitindo também que, por meio desses indicadores, se possa medir e monitorar o progresso das inovações em relação aos objetivos que a empresa estabeleceu referente ao ESG lá nos processos de governança. Então, isso tudo, na verdade, é um ciclo que se complementa. Já estou, é o meu último slide aqui, só uma conclusão, né? O que a empresa ganha se ela se tornar uma empresa que busca a inovação com sustentabilidade amparada nas melhores práticas de ESG? Reputação, né? Investimentos, tem muitos fundos hoje que são fundos para inovação sustentável, vai atrair talentos, propósito e valor, né? Reputação, então, junto a clientes, investidores, funcionários e a sociedade em geral, aumentando a confiança nas inovações produzidas e a credibilidade da empresa. Pode atrair, então, na parte de investimentos, atração de investidores que valorizam a responsabilidade corporativa e a sustentabilidade, facilitando o acesso a financiamentos. Talentos, a empresa se tornará mais atraente para talentos que buscam um ambiente de trabalho com produção de inovações sustentáveis e de impacto positivo no mundo, né? Propósito, a inovação mais direcionada, orientada para soluções que abordem esses desafios sociais e ambientais, pode abrir
novas oportunidades de mercado. Por fim, valor, né? Valor para a empresa, para o acionista e para outras partes interessadas, né? Promovendo aí um crescimento mais estável e duradouro. Era isso, peço desculpas, aí eu passei do tempo também. Que volte devolvendo a palavra. Obrigado, Antonioni. A seguir seria... Nós teríamos a parte de perguntas e respostas. Nós estamos já com o tempo estourado e não tivemos nenhuma pergunta do nosso público, da nossa plateia, tá? E eu vou até inverter um pouco, eu teria uma ou duas perguntas aqui, mas eu vou inverter, eu vou passar a palavra primeiro para o Mariano, para as considerações finais dele, e segundo para o Antonioni, e daí eu faço a conclusão, para a gente respeitar o horário. Ok. Bom, a título de conclusão, eu tentei juntar, vamos dizer assim, dois fios desencapados. Essa visão mais analítica e recente relativa às políticas de inovação pelo lado da demanda, né? Geralmente voltada para alvos estratégicos, né, de políticas públicas, ou também para soluções e desafios que se colocam na sociedade que não são necessariamente resolvidos somente pelo mercado. E o outro lado são as práticas de ESG. E tentei falar, olha, ESG pode ser uma referência relevante para esse tipo de política de inovação pelo lado da demanda. E chama atenção para quem está demandando ESG. Olha, organizações internacionais estão aí preocupadas, mudança climática, Acordo de Paris, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os stakeholders, né? E chamei a atenção, olha, o próprio BNDES estruturou uma linha específica de financiamento para ESG, ele também está demandando soluções de ESG. E, mais recentemente, de forma mais localizada aqui no Paraná, né, o edital da chamada SESI ESG agora de 2023, cujo edital está aberto, né, para o interesse das empresas, né? E é a fundo perdido, exceto as contrapartidas aí de 10% a 30% que as empresas têm que fazer, dependendo do seu porte. Então, cada vez mais a gente está vendo que as demandas por ESG estão se tornando mais explícitas, mais bem definidas, e aí cada vez também, né, as soluções de ESG têm que responder o quê? A um determinado padrão, se qualificarem cada vez, o ESG se qualificando cada vez como uma norma, inclusive, que venha permitir comparações internacionais, já que os mercados também são globais. Obrigado, Mariano. Vamos às considerações finais do Antonioni. Bom, eu tentei fazer essa associação, né, entre como que o MGPDI pode, né, incorporando na implementação dos seus processos, as boas práticas ESG, pode, então, levar as organizações a produzirem, a gerarem a inovação sustentável, né? Inovação de produto, de serviço, de processo, de forma sustentável, né? E isso é uma coisa cada vez mais exigida pelo mercado, né? Então, é o que eu comentei ali, né? Quem não estiver preparado será penalizado pelo mercado e não vai demorar muito tempo, né? Isso está cada vez mais intenso, né? O Mariano já colocou aí quem está demandando ESG hoje, e quando as grandes corporações, entidades internacionais, enfim, começam a incluir isso como um requisito para suas demandas, é importante, sim, que as empresas entreguem essas demandas, essa inovação, já baseada, lastreada, né, nessas boas práticas ESG. Ainda mais tendo aí oportunidades, inclusive, de captação de financiamento aí junto ao BNDES, vejam a relevância que esse tema tem, né? Então, eu convido aí aos participantes, né, a entrarem lá no site do MGPDI, né, basicamente na guia de implementação do MGPDI, é o mgpdi.org.br, né,
onde, por exemplo, vão ter uma visão mais clara dos 11 processos do MGPDI e de todos os resultados esperados que esses processos eles entregam às organizações uma vez implementados adequadamente, né? E, com isso, fazer as suas próprias conclusões de como implementar esses resultados esperados, sempre tendo como alicerce ou como inspiração, né, o ESG. Então, basicamente, era isso, Kival. Muito obrigado, Antonioni. Eu vou partir para a conclusão, nós estamos aí 18h05. Na conclusão, eu queria, breve também, eu queria agradecer a todos, né? Em especial aí aos participantes. Nós tivemos um bom número de participantes do nosso evento de hoje, e eu queria fazer esse agradecimento especial. Queria fazer também meu agradecimento ao pessoal de apoio da Softisul, ao Vitor, em particular, aí, que nos apoia, seja na confecção do card, no controle lá das inscrições na Simpla, seja aqui no controle do evento online. E, por último, aos debatedores, né? O professor Mariano Macedo e o José Antônio Antonioni. Eu acho que foi uma apresentação muito rica, né? Eu gostei, né? E vai ficar. E quem quiser rever, ou ver, ou recomendar, eu lembro, novamente, relembro que todos os eventos são gravados. Essa semana ainda já teremos publicada essa gravação, né? Nos próximos dias, essa semana, amanhã ou depois, tanto no YouTube da Softisul, quanto no website do MGPDI. Então, dará para vocês verem, meditarem, recomendarem. Esse é um grande ativo que nós temos. Além do que o Antonioni falou, consulte o guia de implementação do MGPDI, que ele é bastante útil e num formato muito agradável. Ele é o wiki, né? Queria convidá-los para o próximo webinar, aproveitar a oportunidade. O nosso próximo webinar será no dia 26 de setembro. É um por mês, sempre na última semana do mês, em princípio na terça-feira, última de cada mês. 1 hora de duração. O título do próximo webinar é Gestão da Inovação e a Educação Criativa. Educação criativa. Nós teremos essa semana ou na próxima, estaremos divulgando os cards, abrindo para inscrição já desse evento. Os debatedores são um é o Paulo Miranda, ele é presidente da Multirio, que trata no governo municipal do Rio de Janeiro da questão de educação criativa, né? Então, o Paulo tem bastante conhecimento aí disso. E a questão da gestão de inovação ou da educação criativa, com apoio aí o que o MGPDI pode apoiar, a cargo do Renato Machado. Então, dia 27, salvem a data, 26 de setembro, 17 às 18 horas. Era isso, meu boa noite, muito obrigado a todos. São 18 horas e 8 minutos. Desculpe aí pelo a gente ter excedido um pouco o horário. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.